Porque morar perto dos seus filhos na velhice pode ser o maior erro da sua vida. Nunca imaginei que morar a 3 ruas da minha filha se tornaria um dos piores erros que cometi nos meus últimos anos. Quando tomei essa decisão, fiz com entusiasmo. Pensei que estaria mais acompanhada, melhor cuidada. Imaginei tardes compartilhadas com meus netos, cafés da manhã improvisados e a tranquilidade de saber que alguém estava por perto só por precaução. Porque é isso que nos ensinaram, não é? Que o melhor para uma mãe ou pai idoso é morar perto dos filhos. Que a proximidade garante companhia, ajuda, amor. Que assim envelhecemos com mais graça. Mas hoje, depois de viver isso, ouso dizer algo diferente, algo que poucos têm coragem de admitir. Estar muito perto pode nos afastar. Não me entenda mal. Não é que meus filhos não me amem. Não é que eles não me visitem. Mas algo mudou. Algo profundo, sutil e doloroso. Hoje quero compartilhar o que aprendi. Não da amargura, mas da experiência. Porque se você está pensando em morar perto dos seus filhos, ou se já mora, precisa ouvir isso. Vou compartilhar 7 verdades que poucos vão te contar. Verdades que doem, sim, mas que também libertam. Porque morar perto dos seus filhos nem sempre traz paz. Às vezes traz dependência. Às vezes silêncio. Às vezes um tipo diferente de solidão. Uma que faz mais barulho. Minha intenção não é assustar você. Minha intenção é te dar ferramentas para tomar decisões conscientes. Para que, se você decidir fazer isso, faça de olhos bem abertos e com o coração em paz. Fique comigo até o fim, porque essas reflexões podem mudar completamente a forma como você entende a sua própria velhice. E agora me diga, você mora perto dos seus filhos? Está pensando nisso? Quantos anos você tem e de onde no mundo está me lendo? Adoraria ler seus pensamentos nos comentários. O mito de que proximidade significa cuidado. Minha vida toda ouvi uma frase repetida como conselho sábio. O melhor é morar perto dos seus filhos quando você for velho. E durante anos, acreditei nisso. Como não acreditar? Parece lógico, amoroso, até reconfortante. A proximidade física parecia a receita mágica contra a solidão, o medo e a fragilidade que a velhice às vezes traz. Mas há uma verdade que ninguém me contou. Estar perto não significa que eles estão lá. Deixe-me contar sobre Claire, uma mulher de 77 anos que conheci numa reunião de bairro. Após a morte do marido, ela vendeu a casa no campo para se mudar a apenas 3 ruas da filha mais velha, Laura. Claire fez isso com alegria. Disse que estariam mais conectadas, que poderia ajudar com os netos, tomar chá e se sentir acompanhada. Nas primeiras semanas, tudo foi como ela imaginava. Laura aparecia à tarde, as crianças ficavam de vez em quando, e Claire sentia que havia tomado uma boa decisão. Mas com o tempo, tudo se desfez. As visitas tornaram-se esporádicas. As crianças cresceram, as tarefas aumentaram. O trabalho e os compromissos de Laura cresceram. E embora morassem a poucos passos, Claire passava dias inteiros sem ver uma alma. Tenho tudo tão perto, disse-me um dia, mas me sinto mais sozinha do que nunca. Antes, ao menos no campo, a distância justificava o silêncio. Agora não há desculpa, e mesmo assim, o silêncio permanece. Essa frase ficou comigo, porque a proximidade física não garante proximidade emocional. Porque você pode morar na mesma rua e estar mais longe do que nunca. A vida dos nossos filhos não para quando nos mudamos perto. Eles têm empregos, filhos, responsabilidades, cansaço, prioridades. E isso não os torna filhos ruins. Apenas os torna humanos. Eles estão num ritmo diferente, numa etapa diferente, numa corrida diferente que nem sempre combina com a nossa. O que acontece é que, quando estamos perto, esperamos mais. Esperamos vê-los mais vezes,
Esperamos fazer parte da rotina deles. Esperamos companhia, ajuda, atenção. Mas a realidade muitas vezes não corresponde a essas expectativas. E quando não corresponde, a dor é mais profunda, porque a proximidade que pensávamos nos proteger se torna um lembrete constante do que falta. É como ter a porta aberta e ninguém passar por ela. E isso dói mais do que estar longe. Porque se seu filho mora em outra cidade, você aceita que ele não possa visitar. Você se adapta. Mas se ele mora a 5 minutos, você espera. E quando ele não vem, você não entende. E essa espera vira tristeza. E essa tristeza, se não dita, se guarda. E se guarda, pesa. Não, estar a 5 minutos não significa que eles têm 5 minutos para você. E essa é a primeira grande verdade que ninguém me contou. Não estou dizendo que é sempre assim. Há famílias onde a proximidade funciona maravilhosamente, com equilíbrio perfeito. Mas não é regra. E pensar que simplesmente se mudar para perto vai facilitar tudo é perigoso. Porque o cuidado verdadeiro não se mede em metros. Mede-se em presença, em escuta, em tempo compartilhado. E isso nem sempre vem da geografia. Então, se você está pensando em morar perto dos seus filhos, te convido a não fazer isso por medo da distância. Porque às vezes, o lugar mais perto onde você pode estar é consigo mesmo. A linha invisível entre ajuda e dependência. Quando decidi morar perto da minha filha, fiz isso pensando que seria útil ter alguém perto por precaução. E no começo, foi assim. Uma ligação para pegar pão se alguém fosse à loja. Um favor para buscar receita médica. Coisas pequenas, do dia a dia. Mas o que não vi chegando foi como esses favores começariam a me mudar. Muito lentamente, comecei a deixar de fazer coisas por mim mesma. O mesmo aconteceu com Ernest, um homem de 81 anos que conheci num clube de leitura. Ele se mudou para o bairro do filho, convencido de que só precisava de ajuda ocasional. Nada mais. Não quero ser um peso, repetia. Só perto caso eu caia, fique doente ou precise de algo. Mas os pequenos favores se tornaram rotina. No começo, o filho marcava consultas para ele. Depois, Ernest passou a esperar uma carona. Depois, parou de fazer compras sozinho. E por fim, deixou de ir a qualquer lugar sem companhia. Não sei como aconteceu, disse-me um dia. Um dia estava bem, andando sozinho, fazendo minhas tarefas, e no outro, esperava alguém me buscar para ir à padaria. Isso é o que acontece quando a ajuda não tem limites claros. Ela se transforma em dependência. E a parte mais perigosa é que você não percebe, porque vem com boas intenções, porque parece cuidado, porque parece normal. Mas quanto mais você deixa que os outros façam por você, menos confia que pode fazer sozinho. É uma linha muito tênue, a linha entre sentir-se cuidado e começar a se perder. E isso não afeta só quem recebe a ajuda. Também afeta quem a dá. Porque mesmo que seus filhos te amem, mesmo que façam com todo o coração, eles também se cansam. Também sentem o peso. Também começam a te ver menos como pessoa e mais como responsabilidade. E isso muda a relação. Onde antes havia espontaneidade, agora há logística. Onde antes havia conversas, agora há listas de tarefas. E a pior parte é que você começa a se ver assim também, como alguém que precisa de caronas, telefonemas, organização. Não mais como alguém que decide, que age, que lidera a própria vida. Quando você se acostuma a alguém resolver as coisas por você, para de resolver as coisas por si mesmo. E isso, mesmo que você não perceba no começo, enfraquece sua vontade, seus músculos físicos e seus músculos emocionais. Porque ser autônomo não é só se mover, é tomar decisões, é errar, é ter o direito de fazer as coisas do seu jeito. E essa autonomia é algo que, uma vez perdida,
é muito difícil de recuperar. Então, se você mora perto dos seus filhos, ou está pensando em morar, fique atento a essa linha invisível. É bom pedir ajuda, mas também é bom continuar tentando, continuar fazendo, continuar lutando para manter o que ainda pode. Porque toda tarefa que você continua fazendo por si mesmo é uma vitória contra o tempo. Porque morar perto não significa parar de viver sozinho. E se você não estabelecer limites, se não proteger a parte de você que ainda pode, um dia você vai acordar esperando que alguém te diga qual o próximo passo. E isso, acredite, é um dia muito triste. A invasão do espaço emocional. Há algo que ninguém te conta quando você se muda perto dos seus filhos. Não é sobre a casa, os favores ou mesmo a rotina. É sobre algo mais sutil, mais invisível, seu espaço emocional. Quando você mora a 5 ou 10 minutos, não é preciso convite para aparecer. Nem precisa de muita desculpa para bater na sua porta. E no começo, isso parece lindo, a ideia de estar disponível um para o outro. Mas com o tempo, essa disponibilidade vira outra coisa: expectativa. Já não é mais, eles podem vir se quiserem, mas por que não vieram se estão tão perto? E você, por amor, hábito, instinto, começa a aparecer mais vezes, a fazer parte de tudo, a oferecer opiniões não solicitadas, a ouvir coisas que nunca quis saber. É assim que a linha entre a vida deles e a sua começa a ficar confusa. Deixe-me contar sobre Agnes, uma mulher de 79 anos. Ela se mudou para a mesma rua da filha mais nova, na esperança de passar mais tempo com os netos. E por um tempo foi maravilhoso. Lanches improvisados, aniversários compartilhados, companhia constante. Mas com o tempo, essa proximidade emocional virou um campo minado. Quando a filha e o genro brigavam, Agnes ouvia tudo da sua sala. Quando o neto chegava frustrado, a primeira parada era a casa dela para desabafar. Quando a filha tinha um dia ruim, descarregava nela. E embora Agnes os amasse, começou a se sentir exaurida, não fisicamente, emocionalmente. É como se eu absorvesse tudo o que acontece naquela casa, e ninguém percebe que eu também tenho meus próprios problemas, disse-me uma tarde, com lágrimas nos olhos. A pior parte é que você não percebe que está ultrapassando o limite, porque faz isso por amor, porque quer ajudar, porque acha que estar envolvida é cuidar. Mas em algum momento, você deixa de ter espaço para si mesma. E pior ainda, os outros esquecem que você existe. Começam a contar tudo, pedir sua opinião, envolver você. E quando você decide colocar um limite, parece que está falhando, como se tivesse quebrado um pacto não dito. Como se seu silêncio ou cansaço fosse uma traição. Mas não é. É que quando você está muito perto, tudo vira seu problema, mesmo quando você não quer. Sua disponibilidade constante vira uma responsabilidade invisível, um peso sem nome, mas pesado. E isso te desgasta. Porque não há descanso. Porque nenhuma porta fica fechada. Porque emocionalmente, você está sempre de plantão. E quando não consegue acompanhar, sente culpa. Culpa por querer ficar só. Culpa por não querer ouvir. Culpa por não ter energia para lidar com conflitos que não são seus. E é aí que o que parecia uma linda decisão familiar começa a parecer uma armadilha emocional. Então, se você está perto dos seus filhos, pergunte a si mesmo: onde estão meus limites? Tenho o direito de não opinar? De não estar presente? De não saber? Porque cuidar também é cuidar de si mesmo. E a proximidade emocional não pode ser uma porta sempre aberta. É bom estar lá, mas também é bom fechar a porta. Dizer: hoje não posso. Dizer: esse problema não é meu. Dizer: eu também preciso de espaço. Porque se você não fizer isso, ninguém fará. E sem espaço emocional, não há paz.
E sem paz, na velhice, não há descanso. O risco de voltar a ser um incômodo. Há uma frase que nunca vou esquecer de uma conversa com uma mulher chamada Teresa, de 83 anos. Eu pensei que estava aproximando minha família, mas o que fiz foi me tornar uma sombra que eles não sabiam onde colocar. Quando você escolhe morar perto dos seus filhos, você não compartilha um teto, mas um território emocional. E com isso, sem querer, você entra na coreografia da vida deles, os horários, as dinâmicas, os espaços, as energias. No começo, tudo flui. Suas visitas são bem-vindas. Seus comentários são ouvidos. Suas ofertas de ajuda são apreciadas. Mas com o tempo, algo começa a mudar. Não há conversa direta, nenhuma reclamação clara. Mas você sente. É aquele tom na voz deles quando você chega sem avisar. Aquele suspiro quando você sugere um lanche. Aquele mãe não agora, repetido 1, 2, 3 vezes. E então cresce dentro de você um sentimento conhecido, que pensou ter deixado para trás, a sensação de estar no caminho. Essa sensação te acompanha em silêncio. Você não sabe se é real ou imaginária, mas te deixa mais cauteloso, mais quieto, menor. Pequenas farpas, ditas tão sutilmente que parecem alfinetes. Mãe, sempre tem que dar sua opinião. Você não entende como é criar filhos hoje em dia. Vai trazer comida de novo? Já está tudo resolvido. E você começa a se afastar, a medir seus passos, a se perguntar se deveria mesmo ir, a se perguntar se está ajudando ou atrapalhando. Mary, uma mulher de 75 anos, compartilhou sua história comigo. Após ficar viúva, ela escolheu uma casa a poucos quarteirões do filho mais velho. Pensei que estar perto seria bom, poderia ver mais meus netos, me sentir útil. Mas o que encontrei foi um muro invisível que não me deixavam atravessar. No começo, tudo parecia funcionar. Mas depois vieram os gestos impacientes, os silêncios desconfortáveis, as respostas secas. Mary disse algo que me partiu o coração. Um dia minha nora me disse que não precisava de sobremesas porque as crianças estavam comendo muitos doces. Mas não disse isso de forma gentil. Disse como se eu trazer comida fosse um incômodo. Aquele dia soube que eu não era mais bem-vinda como antes. E aí está o verdadeiro conflito. Você não mora com eles, mas está perto demais para não interferir. Você não faz parte do núcleo familiar, mas também não está longe o suficiente para manter a independência emocional. Você está no meio termo, um satélite, orbitando o mundo deles. E às vezes, atrapalhando a órbita deles. E essa sensação é devastadora para quem só quer amar, porque quando você se sente um peso, começa a desaparecer, se não para eles, para você mesmo. Você se cala, se retira, para de oferecer, para de ser. E a parte mais cruel é que eles muitas vezes nem percebem, porque continuam com suas vidas, seus problemas, seu ritmo. E você só quer sentir que tem um lugar só seu de novo, não um canto tolerado. Então, antes de se mudar perto dos seus filhos, pergunte a si mesmo: você é esperado ou apenas tolerado? Sua presença acrescenta ou é suportada? Porque quando o amor vira tensão, não é mais companhia, é desconforto. E na velhice, a última coisa que você deve sentir é que está atrapalhando aqueles que mais ama. Suas decisões começam a girar em torno deles. Existe uma armadilha silenciosa que se forma quando você mora perto dos seus filhos e você nem sempre a percebe chegando. Não é uma ordem, não é uma imposição. É algo muito mais sutil e, portanto, mais perigoso. Você começa a organizar sua vida em torno da deles. Sem perceber, suas decisões começam a depender se eles podem precisar de você ou não. Você não faz mais planos com a mesma liberdade.
Pensa 2 vezes antes de se inscrever naquele workshop de yoga ou naquela aula de cerâmica que sempre quis fazer. Cancela aquela viagem com seus amigos porque, e se algo acontecer com as crianças? Conheço o Sr. Ernest, um homem de 79 anos que, após se aposentar, mudou-se para perto da filha para estar mais presente com os netos. Durante o primeiro ano, sentiu-se útil. Levava as crianças à escola, ajudava nas compras, até cozinhava quando a filha trabalhava até tarde. Mas no segundo ano, algo começou a mudar. Uma tarde percebi que não ia ao meu workshop de leitura há meses. Parei de encontrar meus amigos do clube de xadrez às quintas. Parei de fazer planos sozinho. Sempre sentia que tinha que estar disponível, só por precaução. Ninguém me pediu, ninguém exigiu. Mas eu assumia isso como se fosse meu dever estar lá. O Sr. Ernest disse algo que ficou ecoando na minha mente. Eu parei de ter minha própria vida e comecei a viver na sala de espera da vida da minha filha. E isso acontece com muitos. Fazem isso com amor, com boas intenções. Mas no fim, apagam sua própria chama. Porque quando sua vida começa a girar em torno da dos outros, você para de caminhar rumo ao que queria. Seus dias viram uma extensão dos deles. Seus horários, suas escolhas, sua energia. Tudo se torna condicional. Você não percebe tudo de uma vez. Percebe quando se olha no espelho um dia e se pergunta: quando foi a última vez que fiz algo só para mim? Vivemos numa cultura onde parecer estar disponível o tempo todo é sinônimo de amor. Mas às vezes essa disponibilidade total simplesmente nos cancela. Você já criou filhos. Você já deu. Você já esteve lá nas noites sem dormir, nas lições de casa, nas festas de aniversário e nas decisões difíceis. Agora você não precisa se criar de novo, nem precisa reeducá-los com sua presença diária. Estar perto não deveria significar estar preso. Você pode ser um avô presente, amoroso, atento, sem deixar de ser você mesmo. Sem abrir mão dos seus próprios projetos, dos seus objetivos, das suas paixões. Porque o amor verdadeiro não exige sacrifício total. O amor maduro, saudável, permite espaço. Permite limites. Permite que você se escolha sem culpa. Então, se você mora perto dos seus filhos e já começou a perceber que não faz mais coisas por você mesmo, que sua rotina depende da deles, que virou um só por precaução, é hora de pausar. Reconquiste o centro da sua vida. Pergunte a si mesmo: o que eu queria fazer nesta etapa? Que planos eram meus, não deles? Porque enquanto você continuar orbitando a órbita deles, nunca vai brilhar com sua própria luz. E acredite, você ainda tem tempo para brilhar. O desgaste emocional silencioso. Existe uma forma de solidão que dói mais do que estar completamente sozinho. É a solidão de estar perto, mas sem contato real. Parece contraditório, não? Mas acontece mais vezes do que imagina. Muitos idosos decidem se mudar perto dos filhos na esperança de mais proximidade, mais companhia, mais momentos compartilhados. O que encontram ao invés disso é uma presença fantasma. Um silêncio que dói, porque está cheio de expectativas não cumpridas. Conheço Marta. Ela tem 82 anos e se mudou a apenas 2 ruas da casa da filha. Disse que fez isso para ver os netos com mais frequência, estar disponível para o que fosse e se sentir mais segura. Durante o primeiro mês, tudo parecia bem. Ajudaram-na a se mudar, a convidaram para almoços algumas vezes, e as crianças estavam animadas. Mas a rotina voltou. A vida seguiu. E Marta virou algo que não esperava. Uma espectadora da janela. Vejo meus netos saindo para a escola todo dia, ela me contou, mas raramente sobem. Às vezes aceno do balcão, e eles mandam um aceno rápido de volta, como se cumprimentassem um vizinho, não uma avó. A semana passa.
Os dias se alongam. E Marta continua esperando por uma visita que demora cada vez mais a chegar. Claro que não é que a família dela não a ame. É que eles têm seu próprio ritmo, seus próprios horários, seus próprios problemas. E por ela estar tão perto, sentem que não precisam planejar nada especial. Podem vê-la alguma hora. E esse alguma hora, às vezes, nunca chega. É assim que o desgaste começa. Não há discussões, nenhum conflito aberto, nenhuma palavra dura. Mas há algo pior: o silêncio acumulado. A sensação de ter dado tudo para estar perto. E ainda assim sentir-se fora do quadro. Como um livro esquecido na estante, sempre à vista, mas nunca aberto. E isso dói. Dói porque você está tão perto que sabe tudo o que acontece, mas tão fora que não faz parte de nada. Dói porque a esperança era outra. Você imagina tardes de café, conversas espontâneas, domingos compartilhados. Mas o que chega é o som da porta que não se abre, a risada distante na calçada, a promessa de uma visita que continua sendo adiada. E aqui está uma verdade que poucos têm coragem de dizer. Prefiro distância intencional à proximidade por obrigação. Quando alguém te visita de longe, faz por vontade, com desejo, com tempo para você. Você não é um acréscimo, uma parada rápida entre outras coisas. Em contraste, quando você está perto demais, torna-se parte da paisagem e, frequentemente, invisível. Não leve isso como rejeição, mas não ignore como se não te afetasse, porque afeta e desgasta. A esperança quebrada pesa mais do que a solidão esperada. Então, se você se encontra nessa situação, perto, mas não presente, sua proximidade não trazendo o calor que esperava, é hora de se perguntar: que tipo de companhia eu realmente mereço? E é perfeitamente válido estabelecer limites, tomar distância emocional e reconstruir uma vida onde você é protagonista. Não um personagem coadjuvante na história de outra pessoa. Proximidade nem sempre é sinônimo de conexão. Às vezes, estar um pouco mais longe abre espaço para encontros mais genuínos, atentos e sinceros. Não tenha medo de marcar seu território novamente, de dizer: estou aqui sim, mas mereço ser visto, ouvido e verdadeiramente compartilhado. Porque não é estar ao lado de alguém, é estar verdadeiramente presente. Quando o amor vira obrigação. Chega um momento na vida em que o que se fazia por amor, por prazer, por ternura, começa a pesar como um fardo. Nem sempre é falado, nem sempre é óbvio à primeira vista. Mas você sente, nos olhares cansados, nos silêncios desconfortáveis, nos gestos que antes eram espontâneos e agora parecem tarefas programadas. Morar perto dos filhos pode começar com as melhores intenções, cuidado mútuo, acompanhamento. Mas com o tempo, algo começa a dar errado se o equilíbrio não for mantido. Deixe-me contar sobre Claire e sua filha Marian. Claire é uma viúva de 79 anos que sempre foi uma mãe devotada, presente, generosa. Seus filhos sugeriram que ela se mudasse para perto para se manter conectada, ajudar se precisasse. Marian até a ajudou a encontrar um apartamento pequeno a alguns quarteirões. No começo foi maravilhoso. Claire cozinhava para os netos, cuidava deles ocasionalmente, aparecia com sua alegria silenciosa e mãos prestativas. Mas meses passaram, depois anos. O que era uma visita para um café virou rotina. O que era um favor virou obrigação não dita. Sempre que Marian precisava que alguém buscasse as crianças, não pedia. Dava como certo. Se Claire dizia que não podia, a resposta era um suspiro, uma sobrancelha erguida, ou então vou arranjar outra coisa. E assim, o que era feito com prazer começou a doer. Claire percebeu que a filha não a visitava mais, só por estar com vontade. Elas vinham apenas quando precisavam de algo: jantar, cuidar das crianças.
Não falavam mais sobre a vida dela. Não sentavam mais para compartilhar. Tudo era rápido, mecânico, funcional. E o amor, embora ainda estivesse lá, começou a parecer desgastado. Minha filha me ama, diz Claire, mas agora tudo é automático. É como se eu tivesse virado parte da agenda dela, algo a ser conferido. Não há espaço para a ternura que existia. Nem Marian nem Claire quiseram que a relação ficasse assim. Mas acontece. Quando você está muito perto, sempre disponível, e nunca põe limites, o amor pode virar rotina de cuidados, favores, responsabilidades não ditas, mas esperadas. E isso, não dito, dói. Porque o amor precisa de espaço para respirar, para escolher, para ser livre. Quando vira, eu tenho que, é minha vez, eu devo, deixa de ser expressão da alma e vira tarefa emocional. Por isso, se você se encontra numa situação parecida, ouça com atenção. Não é egoísmo pedir espaço. É proteção. Proteja o vínculo. Proteja o que vocês construíram ao longo dos anos. Porque se não cuidar, se não proteger, corre o risco de perder o mais precioso: a conexão genuína, a ternura espontânea, as visitas nascidas do desejo e não do hábito. Você pode se preocupar. Se me afastar, eles vão esquecer de mim? Sim, há esse risco. Mas há um pior. Eles vão lembrar de você só como alguém que sempre esteve lá, mas deixou de ser você mesmo. Então, da próxima vez que sentir sua relação com seus filhos virar obrigação, pare, respire e pergunte-se: estou ajudando minha filha ou estou me apagando para não incomodá-la? O amor verdadeiro não deveria doer. E se começar a doer, é hora de ajustar a distância. Porque às vezes, para amar bem, é preciso aprender a ser um pouco menos, para poder voltar melhor. E então, o que fazer? Alternativas reais. Depois de tudo o que falamos, você pode sentir um nó no peito, uma mistura de culpa, tristeza e confusão. Isso é totalmente normal. Ninguém nos prepara para essa etapa da vida em que temos que aprender a amar de um lugar novo, dar sem nos perder, estar sem desaparecer. Não se trata de cortar laços com os filhos. Não é sobre romper relações ou viver isolado. É sobre algo mais delicado, mais profundo: encontrar equilíbrio. Aquele meio termo onde você pode amar sem esgotamento, ajudar sem sacrifício, estar perto sendo ainda você mesmo. Uma opção concreta e saudável é considerar uma distância estratégica. Não se mudar para outra cidade, mas morar perto o suficiente para se encontrarem facilmente, mas longe o bastante para manter sua rotina, sua independência, seu próprio mundo. Um exemplo perfeito é o que fez o Senhor. Ernest, um homem de 72 anos, mudou-se para uma casinha a 20 minutos de ônibus da filha. Não morava na porta, mas podia visitá-la quando queria, e a filha podia visitá-lo. A diferença? Ele não estava imediatamente disponível ou envolvido na logística diária. Tinha sua própria vida, seu jardim, seu grupo de leitura. Quando se encontravam, era por escolha, não por necessidade. Essa distância, ironicamente, fortaleceu a relação deles, porque muitas vezes, quando você não está constantemente lá, sentem sua falta mais, te procuram mais, e você recupera a alegria de preparar uma visita, de ter algo novo para compartilhar, de se reconectar. Mas para esse equilíbrio funcionar, há uma coisa que não pode faltar: estabelecer limites claros. Amor sem limites desgasta. Não tenha medo de dizer: hoje não posso. Tenho planos amanhã. Vamos nos ver no fim de semana. Não é frieza, é respeito, é autocuidado. Aqui vão algumas dicas práticas para ajudar você a encontrar esse ponto ideal. Valorize qualidade, não quantidade nas visitas. Não se trata de vê-los todo dia, mas de ter momentos que realmente importam. Conversas longas, refeições sem pressa,
caminhadas tranquilas. Fale honestamente sobre seus limites e desejos. Os filhos costumam supor que você está sempre disponível, não por maldade, mas por hábito. Diga como se sente, não como reclamação, mas como amor próprio. Proteja seus espaços, rotinas e hobbies. Não pause sua vida só por precaução. Você precisa do seu ritmo, dos seus planos, das suas alegrias. Faça o que te faz feliz, sem culpa. Lembre-se que você também está numa nova etapa. Nem tudo precisa girar em torno dos outros. Pode ser um tempo para descobrir coisas novas, se reconectar consigo mesmo e construir uma vida que ame, independente da agenda de qualquer outra pessoa. Amar seus filhos não significa estar preso a eles. Significa querer o bem deles sem negligenciar o seu. Significa saber quando estar presente e quando dar espaço. Significa entender que para que eles te valorizem, você primeiro deve se valorizar. Então, não tenha medo de tomar um pouco de distância se for o que você precisa para reencontrar seu centro. O amor verdadeiro não se mede em metros, mas na liberdade que proporciona. E você? Como vive esse equilíbrio? Já encontrou seu espaço? Ou está no meio da confusão emocional que muitos compartilhamos? Compartilhe sua experiência nos comentários. Adoraria ler sua história.